a eternidade diante da beleza de tua face. Entro no teu templo, santuário do tempo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Oremos. Deus Todo-Poderoso, estás no céu, esteja conosco durante essa programação especial, elaborada, pensada nas mulheres. Aqui estamos para elevar os nossos pensamentos, a nossa racionalidade e entender sobre o teu amor e o amor ao próximo. Amém. Que esteja conosco até o final deste culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Maranata, O Senhor logo vem. Maranata, O Senhor logo vem. amém, o Senhor logo vem. Plataforma aqui formada, quero cumprimentar todos os irmãos e amigos aqui. Estejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Nesse momento estamos a iniciar o culto divino. Gostaríamos que, por gentileza, colocassem de pé, entoamos o hino mais perto que quero estar do nosso cenário adventista para iniciar o culto divino. Constante orar.
sábado, queridos irmãos, neste momento, quem puder ajoelhar-se para fazermos oração, e assim o façam. E quem não puder, que fique da maneira que possa. Nosso Deus e nosso Pai, que habita nos altos céus, aqui estamos, Senhor, na tua casa. E te damos graças, ó Pai, porque o teu Espírito até aqui nos conduziu. Obrigada, Senhor, por a sabedoria e o entendimento que o Senhor nos dá, de crermos em Ti como nosso Deus, o nosso Criador e o nosso Salvador. Nesse momento, ó Pai, nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos. E que nada, Senhor, nesse mundo, nenhum engano, nenhuma mentira, e nada que nos leve, Senhor, distante de Ti, venha nos afetar. Amém. Mas que nós possamos, ó Pai, buscar mais conhecimento, crer mais em Ti e buscar mais a verdade que está na Tua palavra. Amém. Para que nós possamos aguardar o nosso Senhor Jesus nas nuvens do céu. Amém. Senhor nosso Deus, que o Senhor também nos ajude, ó Pai, para que nós possamos lutar e batalhar. Nós estamos aqui, ó Deus, nesse dia, com esse título, Quebrando o Silêncio. Que nós possamos, ó Pai, ter sabedoria para fazê-lo. Amém. Abençoa todas as famílias, abençoa, Senhor, a todos os nossos amigos, abençoa todos os visitantes e abençoa, ó Pai, o teu povo sobre a terra, para que o teu povo possa dizer não ao pecado e possa abraçar a tua palavra, a tua verdade. Amém. Em nome do Senhor Jesus, nós te rogamos, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém. Deus diz na sua palavra que devemos trazer todas as ofertas e dízimos à sua casa. E depois podemos fazer prova disso mesmo, porque Deus é este Deus que nos ama e nos quer também o nosso bem, o nosso bem. Que Deus nos possa abençoar. E agora pedimos os diáconos, a diaconisa de serviço, que recolham as ofertas. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Oremos. Grandioso Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor assim nos concede. Obrigado, Senhor, por esse momento de estarmos aqui junto, recolhendo as ofertas e os dízimos.
Que o Senhor possa vir abençoar todos que puderam doar e aqueles também que não doaram, Pai. Que o Senhor sabe de todas as coisas. Que o Senhor possa derramar suas bênçãos sobre todo o teu povo. Obrigada, Paizinho amado, por tudo. São essas bênçãos que nós te pedimos, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Bom dia, feliz sábado, crianças. Bom dia, feliz sábado, igreja. Deus possa nos abençoar. Crianças, vou contar agora uma história de um homem chamado Naaman. Era um grande homem, poderoso guerreiro. Só que um dia ele levou cativo uma menininha para a casa dele, para a terra de Israel. E ele chegou a ficar muito doente. E na casa dele, a criança que estava lá, cativa, conversou com a esposa dele e disse que na terra dela havia um homem que podia curá-lo. E este homem era muito poderoso através do poder de Deus. Então, o rei mandou uma carta para o outro rei da terra de Israel, pedindo para que ele curasse Naaman. Só que o rei ficou desesperado, porque não tinha poder nenhum para curar. Mas havia um profeta na terra que poderia curar. Então o profeta disse: mande o homem vir até mim. E o homem foi. E eu queria chamar aqui o Naaman. Naaman foi até o profeta, só que tinha o rio Jordão. E era um rio muito sujo. Ele era um rio que as águas eram turvas, né? E agora a gente vai aprender agora uma pequena canção sobre o Naaman. Vamos aprender. Essa é a história de um homem bem doente. Quem quiser cantar pode cantar, tá bom, pessoal? Que ser obediente. O profeta lhe falou pra mergulhar no Rio Jordão. Depois de 7 vezes ele ficaria são. Primeiro mergulho, segundo mergulho, terceiro mergulho, quarto mergulho, quinto mergulho, sexto mergulho, sétimo mergulho. E Deus curou Naaman. Boa! Muito bem. Perceberam o grandioso poder de Deus na vida de cada um de nós? Deus também pode nos curar. E o bom é que uma criancinha testemunhou de Deus. Então é isso que é importante que cada um de nós tenha em mente, que vocês, tão pequenininhos, também podem ajudar a salvar vidas e testemunhar do grandioso amor de Deus para a humanidade. Amém? Amém. Agora eu gostaria de desafiar vocês. Quem é que quer fazer uma oração? Pode ser curtinha. Ninguém? O orador oficial deve estar aí, né? Está de reserva hoje. Boa. Então, quer orar, Benjamin? Não? Já foi o Naaman, já está curado, está tudo bem, né? Enfim, então vamos orar, ok? Oremos. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa maravilhosa oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus, partilhando do Teu amor, desse milagre maravilhoso que o Senhor fez na vida de Naaman, e que essas crianças possam também testemunhar do Teu grandioso amor para cada adulto, Senhor Deus,
que elas venham ter a oportunidade de um dia a falar do teu grandioso amor, das bênçãos e do milagre que o Senhor pode fazer na vida de cada um de nós. Amém. Abençoa, Senhor Deus, o pregador com uma bênção especial, Senhor Deus, do teu Espírito Santo, para que nós possamos, Senhor Deus, ser alimentados aqui da tua palavra, meu Pai. Amém. Abençoa, Senhor Deus, todo o restante desse sábado, é o que eu te peço e agradeço, no doce nome de Jesus. Amém. Bom dia. Feliz sábado. Sábado a todos nós. Está um pouquinho alto aí, não sei. Ok. Agora vai parar um pouquinho a microfonia, eu acho. Se eu acelerar um pouquinho na voz e ficar mais alto, já vai controlando, tá? Fico muito feliz por esse convite. De falar nesse dia na pessoa de minha amiga Rai. Embora um dia atípico para mim, para minha família também, essa semana não foi fácil creio que para todos nós, né? Passamos por alguns eventos, né? Nessas 2 últimas semanas, e estar aqui é um desafio como cristão, como pessoa. Então, realmente, o que eu pedi para Deus é que Deus estivesse comigo durante essa fala. Amém. Amém. Durante essa reflexão, durante esse sermão. Quero orar antes de abrir a palavra de Deus e a gente conversar também aqui durante esse sermão. Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor esteve conosco até aqui. Não me faltou nada, não faltou nada aos teus filhos. Estamos vivos. Passamos por coisas essas 2 semanas, por eventos que há muitos estiveram afligidos. Mas estamos de pé, porque acreditamos e amamos o teu nome e também amamos a tua palavra, que nos prometeu que um dia viveremos juntos. Esteja conosco ao abrir a tua palavra. Que não seja eu, que o meu eu esteja diminuído, mas que seja exaltado o Espírito Santo de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Trago aqui, gostaria de pedir um amigo, o Rato já colocou ali. O tema desse sermão é a violência em mim e a redenção em Cristo. Esse tema é um tema forte que eu escolhi para a reflexão. É o que eu posso começar a falar sobre algo que atinge e que herdamos desde Adão. Essa violência, esse pecado que nos aflige a alma desde o momento do Éden. Mas que com a redenção de Cristo conseguimos, somente através de Cristo, da redenção dele, é que podemos e conseguimos praticar aquilo que Deus determinou para nós desde o início, antes do pecado. Gostaria de contar uma história para iniciar. Essa história é uma história que é na minha família e é uma prima. Estive conversando com ela, não poderia procurar uma pessoa melhor, visto que esse é um encontro hoje, um culto especial feito pelas mulheres. Na pessoa da Gorete Teles, prima da minha esposa, no qual eu considero também como minha prima, houve-se um dia na casa dela em que ela se encontrava com o filho. E naquele dia, entraram na sua casa, tentaram assaltá-la,
tentaram roubar as coisas que haviam ali dentro. A Gorete jamais pensou e jamais entrou em desespero. O primeiro pensamento foi orar a Deus, ao Altíssimo. O primeiro pensamento dela foi estabelecer a ordem dentro da própria mente, em um ambiente hostil, em um ambiente em que ela se encontrava dependente do Altíssimo. Porque neste momento, confesso a vocês, com 2 assaltantes com revólver dentro da sua casa, não há o que fazer. Você está nas mãos daqueles opressores. Você está na mão daqueles que foram te atingir de alguma forma. E para mim essa história mexe muito comigo por se tratar de uma mulher cristã, de uma mulher que guarda os mandamentos de Deus, de uma mulher que levou o Evangelho a mim, não sendo um dia participante deste Evangelho. Ela se encontrava na casa, no momento de aflição, orava a Deus e pedia a Deus para que 2 coisas acontecessem, que não mexessem na honra dela. Segunda coisa, para que ela não carregasse trauma desse dia. Nesse dia, ocorreu que um dos assaltantes, não indo ao quarto onde o filho Fernando, meu primo, estava dormindo, ainda criança, aconteceu que os assaltantes não conseguiram identificar o Fernando no quarto dormindo. Mas a ela, eles a pressionaram, inclusive com um revólver, próximo à cabeça e também no seio. E foi pedido para que ela se despisse. Mas aquele revólver, aquela situação, aquela opressão, não mudou o caráter da Gorete. Não deixou marcas na nossa prima, porque ela havia pedido 2 coisas: que não ferissem a honra e que não deixasse ali na mente um trauma para sempre. Eu começo essa história para nós entendermos o contexto de algumas passagens bíblicas que falam sobre a violência contra a mulher. O que mais me impressiona na Bíblia, na palavra de Deus, é que a Bíblia, hora nenhuma, esconde algo em relação à mulher. Pelo contrário, a Bíblia expõe isso de uma forma muito clara. Em várias passagens. A Bíblia, em momento nenhum, quer esconder que a mulher naquele tempo não era valorizada. Deus a valorizava desde o princípio. Amém. Deus estava com Eva desde o princípio. E para isso, eu quero deixar aqui uma análise de um texto que há 2000 anos há essa discussão em cima desse texto. Sobretudo, quem é o eu que Paulo fala em Romanos 7, 14 a 25. Quem é o eu de Romanos 7, 14 a 25? Abramos as nossas Bíblias. Para entendermos o capítulo 8, nós devemos abrir nossas Bíblias no Romanos 7, 14. E eu diria, para lermos juntos aí, você me acompanhando, Romanos 7, capítulo 7, versículo 14 até o 25, para que nós entendamos o início deste texto, texto complexo, que há 2000 anos, há teólogos gregos, cristãos, que discordam de teólogos latinos, pós-Agostinho, Santo Agostinho, assim como aquele representante do protestantismo, discordam do assunto sobre quem é o eu em que Paulo fala. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado.
porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Desculpa. Pois o querer, o bem-estar em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu pratico, ou faço. Veja bem, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim, que faz. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Que lei é essa? Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. A lei. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha carne, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Aqui nós temos uma problemática, sobretudo uma grande pergunta de quem é o eu em que Paulo fala, se é metafórico, ou seja, se ele fala em geral para nós cristãos, ou se esse eu, ele está falando dele, a autobiografia de Paulo. Aqui há essa dúvida. Por que que este eu, e tem essa discussão de quase 2000 anos, entre teólogos que divergem nesse raciocínio, nesse pensamento? Por que há isso? Ora, eu não consigo, um grupo fala, olha, eu não consigo imaginar que Paulo está a falar dele. Porque Paulo, aqui, já havia o quê? Se convertido. Paulo, em momento nenhum, quis falar para pessoas apontando o dedo, dizendo que eles deveriam se restabelecer, deveriam se arrepender. Este eu aqui, há muitos também que creem que Paulo não estava falando dele. Paulo estava falando de pessoas não crentes. Essa é a grande discussão. Este eu aqui representa as pessoas não crentes. Agora, eu gostaria que meu amigo Rafa levasse um pouco o texto adiante. Um pouquinho mais, um pouco mais. Aqui. Essa imagem, para mim, representa os últimos casos que, para nós brasileiros no Brasil, foi caso que a gente não esperava, e com jogadores de futebol. Violência contra a mulher. Fora. E, pasmem, pessoas também, como Daniel Alves. Vou citar o nome porque, pronto, é Daniel Alves e Robinho. São pessoas conhecidas, são jogadores de futebol, jogaram no Real Madrid, jogaram na seleção brasileira. Daniel Alves também teve uma participação no Barcelona também, né? E há pouco tempo foi julgado. Violência contra a mulher. Robinho sumiu do lado. Também foi julgado. Violência contra a mulher. Foi denunciado. E o serial killer, Ted Bundy. Alguém já viu o seriado deste delinquente na Netflix? Alguém sabe do caso de Ted? Um homem que, por volta de 78,
até a década de 80, com a sua beleza, vai até os bares, confunde a cabeça de moças, meninas, de mulheres, e como um galanteador profissional, deixa ali algumas marcas de confusão na mente dessas mulheres e comete crimes de abuso sexual e também de morte. Para que nós entendamos, eu sei que tem crianças presentes, mas pronto. Este caso você pode procurar lá na Netflix, você vai encontrar o caso deste serial killer, que inclusive foi a pena morte nos Estados Unidos. Ele já não existe como pessoa física. Cometeram atos ilícitos contra mulheres. Estes são os rostos, talvez, familiares daqueles que nós nunca imaginávamos. Pessoas de fora. E os dois, acima, em vários momentos, se declararam cristãos. Daniel Alves e Robinho. Em vários momentos. E aí a revolta a pergunta que eu comecei a fazer na minha mente durante esse tempo, durante esse período foi: que cristianismo é esse que essas pessoas dizem que são? Que cristianismo é esse que essas pessoas falam para outras? Que cristianismo é esse? Aqui no texto de Romanos 7,14 vai falar de um eu que parece ser um poder em que nós recebemos desde a descendência de Adão pós-pecado, chamado de natureza humana. Todos nós herdamos a natureza humana de Adão. Todos nós, desde o princípio, herdamos a natureza, a tendência ao pecado de Adão. Agora, por que há essa discussão? É porque é comparado com a pessoa de Cristo, que é Deus, e que veio à Terra, morreu por mim e por você, mas como veio humano também, é questionado se Deus nasce com essa natureza humana. Esse é o grande conflito da discussão deste texto também. Eu quero ir um pouco mais adiante, falando que a Bíblia não se silencia hora nenhuma quando a mensagem é violência feminina. Rafa, por gentileza, eu gostaria dos dados, por favor. Não sei se quando chegar ali, vamos encontrar aqui, volta um, faça um, isso. Fora de contextos religiosos, estudos indicam que 70% de agressores fazem uso de substâncias lícitas ou ilícitas, com o consumo de álcool presente em 60% dos casos. Para você que ainda não entendeu que o álcool faz mal ao corpo, aqui está um dado interessante. Aonde o álcool está presente. Aqui está um dado interessante. Muitos de nós não vemos o álcool como uma droga. Eu tenho um irmão que foi dependente químico durante muitos anos. A minha mãe gastou o dinheiro que tinha e que não tinha com internações do meu irmão. Uma pessoa incrível, fazia engenharia mecatrônica no Brasil. Uma pessoa de um QI muito elevado. Mas fez uma escolha não racional. Fez uma escolha emocional pela droga. E iniciou-se pelo álcool. Um outro dado interessante. Iniciou-se pelo álcool. Os abusos que aconteceram com mulheres, a maioria, iniciou com álcool. Daniel Alves, numa boate bebendo. Robinho,
em um lugar que tinha bebida, bebendo, consumindo bebida. Ted, quando ia para os bares para conquistar as mulheres, bebendo. E muitas vezes nós deixamos de lado essa droga chamada álcool, amenizando, passando a mão na cabeça. Não, mas é só um pouco. A maioria dos abusos estão aqui. Pessoas que consomem álcool desde o seu princípio. Comportamentos narcisistas são pessoas, abusadores, frequentemente exibem traços narcisistas, buscando controle e poder sobre suas vítimas. Dentro de contextos religiosos, agora veja bem, isso é fora, tá? Desde contextos religiosos. Abuso de autoridade espiritual. Alguns líderes religiosos utilizam sua posição para manipular e controlar, cometendo abusos sob o pretexto de orientação espiritual. Predadores em ambientes fechados, em contextos religiosos fechados, abusadores podem explorar a confiança e a fé das vítimas, muitas vezes jovens e com dificuldades em estabelecer limites. Perfil de sequestradores para tráfico humano, que é uma realidade. A maioria com mulheres. A maioria, em sua quase totalidade, com mulheres. Para a venda de órgãos, para escravatura. Posso falar esse nome? Escravatura? Ok? Escravatura feminina, sexual. Exploração de vulnerabilidades. Traficantes frequentemente visam mulheres jovens, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, prometendo oportunidades falsas. Modus operandi aí. Qual que é o modus operandi deles? Utilizam promessas de emprego, relacionamentos ou melhores condições de vida para atrair vítimas, que acabam sendo exploradas sexualmente, submetidas a trabalho forçado. Aqui estão os dados para que nós possamos refletir sobre tudo. Pessoas não cristãs e de pessoas cristãs. Atualmente, recentemente, o Papa Francisco, em uma de suas falas, falou sobre abusadores dentro da Igreja Católica, condenando tal ato pela primeira vez, expondo os atos dentro da própria igreja, de padres abusadores de menores, de mulheres, de freiras, expondo o caso. Recentemente também vimos outros casos, como o caso Marielle, lá no Brasil. Recentemente vimos mais casos aqui em Portugal, também de mulheres assassinadas, onde o corpo some, desaparece. Eu sei que há muito que se falar da mídia aqui, no país em que residimos, no sentido de fatos que muitas vezes não é exposto, o que se deu, o que se trata, mas a realidade é que mulheres estão a cada dia a sofrer com isso, todos os dias. Desde palavras de ofensas, desde situações no qual lidamos no dia a dia, achamos que é simples, é só mais uma palavra. Ou muitas vezes dizemos o que pensamos, muitas vezes para as nossas esposas, dentro dos nossos lares, como cristãos, que dizemos que somos. Abra a tua Bíblia em Gênesis. Em Gênesis, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 18. Agora você vai entender o que nós estamos falando aqui. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só.
falhei uma, o quê? Auxiliadora, que lhe seja. Essa palavra me chama a atenção. Auxiliadora. Sabe quantos textos aparecem na Bíblia com essa palavra Ezer em hebraico? Ezer, auxiliadora ou auxiliador? Todas as vezes que ela aparece, as 26 vezes que aparece, Ezer é a mesma palavra. Abra bem os ouvidos. Ezer, auxiliador, auxiliadora, é a mesma palavra que aparece quando Deus auxilia o homem. Veja a importância da mulher. Essa palavra só aparece quando Deus auxilia o homem. Como auxiliador do homem também, Ezer. Será que eu, como homem, visto que neste título, a violência em mim e a redenção em Cristo, a violência que é encontrada em mim pós-pecado, será que esta violência no dia a dia, principalmente em homens, será que ela está vindo de um poder, de uma lei, de um poder que existe, de algo que é hereditário? O que nós vimos em Romanos 7, 14? O eu, e até o 25, falando da escolha que eu quero como cristão. Da escolha que eu quero como cristão. Mas eu não decido praticar o mal que eu continuo como cristão praticando. Teve um momento da fala de Paulo que Paulo simplesmente fica maluco com isso. Ele expõe essa verdade de forma veemente. Por quê? Porque ele não se conforma. E Paulo já havia sofrido todo o quê? Transformação do Espírito Santo. Paulo já havia sido transformado. Paulo já havia sido batizado. Paulo já estava pregando. E mesmo assim, em Romanos 7, ele declara o quê? Então não espere de quem esteja aqui na frente, quem esteja aqui no meu lugar, que me convidaram hoje, algo bom. Porque sou miserável. Não espere de mim. Não espere do teu próximo. Mas você pode mudar isso com a redenção de Cristo. Agindo, sendo bom, procurando ser bom. Porque Paulo fala dessa briga com a carne o tempo inteiro. Que esse poder dentro da carne briga o tempo inteiro com o racional dele, com a mente, com o corpo, com os membros. Porque ele quer Jesus, mas a carne não. É por isso que ele fala que homens espirituais e homens carnais, nós não somos espirituais. Nós somos carnais. E essa briga é constante. Eu que sou batizado, vamos lá. Vamos lembrar. Quando você desceu ao tanque batismal, quando você desce ao tanque, você decidiu seguir a Cristo, correto? Correto. Você saiu como? Eu saí do mesmo jeito que eu entrei. Também. Você saiu diferente, sentindo algo... Uau! Eu vejo alguns batismos na internet e eu fico assim, caramba, que é isso? que é isso aí? Que emoção é essa, assim? Tudo bem, a pessoa pode se manifestar, obviamente, claro, respeitamos. Mas eu saí mesmo ser humano que eu entrei. Pecador, dependente de Cristo. Cada vez mais. Eu acho que piorou para mim. Piorou para vocês? Ok.
Piorou? Piorou para vocês, né? Então, veja bem, há alguns casos da Bíblia em que é exposto. Vamos lá para Juízes 19, 22 a 30. Por favor, alguém, quem puder. A Juízes está ali antes de Ruth, né? Antes de Samuel. Juízes 19, 22 a 30. Este caso, para mim, é o caso mais chocante da Bíblia, quando se trata de violência feminina. Eu sei que existe a filha de Davi, que com o meio irmão afligiu a própria irmã. Eu sei disso. Eu sei que depois ela some. Nós não vemos tantos relatos, mas aqui há um ensinamento. Amnon, seu meio irmão, a trata Tamar, a filha de Davi, daquela forma que nós adultos já sabemos. E depois some, porque ela vai para a casa do irmão Absalão, cujo primeiro ato do meio-irmão leva ao segundo ato de Absalão para com ele e mata o próprio irmão por conta do ato cometido contra Tamar. Eu sei disso. Mas olha o que você vai ler nesse capítulo 19, versículo 22. Vamos juntos, acompanhe comigo aí, por gentileza. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo, traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. Olha os pensamentos. Olha a lei do pecado habitando dentro das pessoas. Dentro de mim, dentro de você. Antes daqui, o contexto, ele estava onde? Vai vendo? O senhor da casa saiu a ter com eles e disse, não, irmãos meus, não façais semelhante mal. Memoriza essa palavra semelhante. Semelhante. Já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Ninguém se espantou? Achou que o velho era gente boa, né? Que o velhinho estava repreendendo-os. Vamos lá. Humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém, a este homem não façais semelhante loucura. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir, e então ele pegou da concubina do levita e a entregou a eles lá fora. E eles forçaram e abusaram dela 2 horas? 1 hora? 4 horas? Como? Toda noite? E subindo a alva, o dia, a deixaram. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor, e ali ficou até que se fez dia. Levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu as portas da casa e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. E ele disse, levanta-te e vamos, porém, ela não respondeu. Por quê? Estava morta. Então o homem pôs sobre o jumento, dispôs e se foi para a sua casa. Chegando à sua casa, tomou de um cutelo e pegando a concubina, o quê? Leia para mim, por favor.
pôs seus ossos em 12 partes e a enviou por todos os limites de onde? Você acha que Deus ficou feliz aqui? Sim ou não? Como que você acha que ficou seu Criador? É algo para refletirmos. Que poder é esse que herdamos desde o princípio? Não era aqui para sermos Ezer, mulher? E simplesmente Lúcifer tira essa imagem de Ezer e coloca como adversária. Adversária de quem? Do homem, que era para ser o quê? Auxiliadora. Vamos vendo. Voltamos lá no Gênesis. Por favor, abra sua Bíblia no Gênesis. Voltamos lá. Voltemos. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 26. 26. Gênesis 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos. Lembra que eu falei para a gente memorizar a palavra semelhante ou semelhança? Em grego, haiomé. Haiomé. Sabe o que significa essa palavra semelhante? Não é igual, não. Sabe o que significa? Hã? Gostei. Mas ainda não é isso, é quase. Hã? Aquele com a aparência dele. Haiomé. Aquele com a aparência dele. Eu e você, nós temos uma aparência, uma lembrança do nosso Criador. E mesmo assim, somos tratados muitas vezes como, em nossa própria casa, como uma concubina. O eu do Paulo é quem? Volto a perguntar. Paulo está falando de quem? Na opinião de vocês. Paulo está falando de quem? Romanos 7, 14 a 25. Hã? Desejo da carne. Seu próprio desejo. E eu falo que é o desejo dele. De nós. Nossa natureza. Exato. Caminosa. Natureza humana. Natureza humana. Paulo está falando disso. Aqui herdamos natureza humana. Sou eu e você. Pós termos sofrido o quê? A regeneração do Espírito Santo. Continuarei eu tendo essa lei pecaminosa, essa força dentro de mim, deixando de lado Cristo. Continuarei eu tratando o meu próximo com desdém. Continuarei eu tratando o meu próximo com aspereza. Continuarei eu tratando o meu próximo com agressões verbais e físicas. Por quê? Se você recebeu a regeneração do Espírito Santo, se você disse que desceu lá no batistério para levantar das águas como nova criatura, por quê? Por que falar mal do irmão se você desceu lá no batistério? Por quê? Por que agredir a mulher? Por quê? Vamos um pouquinho adiante. O meu tempo já está avançado, embora estamos encaminhando agora para o final. A realidade de hoje mostra aqui na Europa
1 em cada 3 mulheres na Europa sofre violência física ou sexual. Mais de 40% dos casos ocorrem dentro do lar. Em contextos religiosos, muitas mulheres não denunciam por medo de julgamento. Quando eu olho para minha esposa, eu vejo uma pele macia, diferente da minha. É o amor. Quando eu olho para minha esposa, eu vejo cabelos sedosos, diferente do meu, que é grosso, é uma coisa diferente. E eu não consigo imaginar que ela seja minha adversária, embora a minha carne, o poder da lei do pecado dentro de mim, muitas vezes quer falar mais alto, e a gente acaba falando algumas coisas. Mas acredite, eu quero deixar uma coisa clara para você aqui. Só quem tem isso na mente, só quem tem esse grande conflito entre o bem e o mal na mente, são aqueles que são separados, que são chamados de santos do Senhor. Se você não tem esse conflito em sua mente, meu amigo, minha amiga, eu te convido hoje para você estabelecer sua fé em Cristo. Amém. Para você analisar a sua conduta perante o Senhor. Porque se você não tem esse conflito, sinto te informar, você não se convida. Eu tenho esse conflito todos os dias. Com o que é ruim em mim, com o pecado que está na minha carne, todos os dias. Com aquilo que é oferecido no mundo e eu aceito, mesmo não querendo, não pensando em fazer, eu vou lá e como. Eu penso. Eu penso. Vamos ver esse conflito nesse contexto que nós estávamos falando em Romanos 7. Voltemos lá ao texto. Lembre-se do semelhante. Lembre-se da semelhança. Romanos 7. Olha, vamos lá, passando a vista aí. Compreendo o meu próprio modo de agir, não faço o que prefiro. Consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado da vida. Versículo 18. Porque sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Versículo 21. Ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. 23. Guerreando contra a lei da minha mente. 24. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem é? Quem é? Se você acha que você vai conseguir sozinho, você está errado. Se você acha que essa caminhada para os eventos finais que está às portas, eu e você vamos sozinho, está enganado. Eu sou e você tem que ser, você é, em nome de Jesus, dependente do Altíssimo. Sem Ele a gente não cumpre a lei. Olha o jovem rico. Guarda todos os teus mandamentos, Senhor. Muito bom. Vende tudo que você tem, dê para os pobres e me segue. Seguiu Jesus, sim ou não? Sem Jesus, sinto muito, não tem como. Essa é a maior reflexão que nós temos aqui para fazer. Cristo e as mulheres, eu vou para o meu final. O que aconteceu no relacionamento de Cristo com Maria Madalena? Quem era Maria Madalena?
Alguém me lembra? Prostituta. Eu sei que a licença poética, na maioria dos seriados no Netflix, licença poética é aquilo que você pode conjecturar, pode pensar, pode adicionar, enfim, conforme o seu pensamento, para poder ter uma história. Porque se você pegar ali tudo, né, como está escrito, muitas vezes não vai ter um enredo ali da história em si que vai prender talvez uma atenção. Ou seja, ele precisa adicionar algumas coisas. E tem um seriado também de Maria Magdala, não é isso? Magdalena. Magdalena, também no Netflix. Assista. Assista para você entender também alguns contextos. Mas assista, assim como alguns assistem The Chosen. Veja bem, assim como alguns assistiram Paixão de Cristo. Com a Bíblia do seu lado. Assista. Por quê? Porque você vai entender um pouco mais quem foi Maria Madalena. Grande mulher. Engraçado que muitos se lembram de Maria Madalena como uma prostituta. Mas pouco se fala que essa mesma prostituta representa eu e você. Representa eu e você. Eu queria só te enfatizar algo. Quem foi a primeira pessoa que viu Jesus após a ressurreição? Quem? Maria Madalena. Por quê? Por quê? Por que uma mulher? Não é assim que a tradição judaica quer que muitas vezes arremetamos à mulher? Por que uma mulher? Deveríamos nos perguntar todos os dias. Ora, mulher é abaixo do homem? Não, amigos. Auxiliadora, Ezer é o quê? Deus auxiliando. Quando Deus cria a mulher da costela de Adão, o que Deus está deixando para mim e para você, homem? O quê? Complemento dele. Eu sou uma parte sua, cara. É só isso. Aliás, não é só isso. É mais do que isso. Porque a mulher representa Deus, o auxílio de Deus ao homem, cara. Por que eu estou falando diretamente aos homens agora? Porque a gente é meio ogro mesmo. A gente é o Shrek. A gente não tem muito... Eu lá no futebol parecia no domingo passado, parecia né? E ainda fiz gol. Mas enfim. É para relembrar o tanto que nós homens, ao nos encontrarmos, muitas vezes nós temos o nosso momento de riso, o nosso momento de alegria ali, mas o lidar, a gente percebe que a gente é um pouco mais grosseiro, a gente é um pouco mais assim, sisudo, sei lá. É diferente. E aí quando eu olho para minha esposa, me quero. Porque ela é totalmente diferente de mim. Amém. Totalmente. Totalmente. Então você, mulher, se sinta, se caso você não se sentiu até hoje importante aqui na Terra, sinta-se a partir de hoje como uma auxiliadora de todos nós, porque é isso que você representa. Exército. É isso que você representa. Você é parte de mim. Eu não estaria aqui se não fosse uma mulher, e você também, homem, não. Por que não prestamos atenção nisso, neste detalhe? Eu tenho quantos minutos, Léo? Já acabou? Ok, perfeito. Maravilha. Então, é porque já ia acabar mesmo. Eu quero ler o versículo de Mateus 18. Mateus 18. Vamos lá. A gente finaliza. Eu disse esse texto para minha amiga Viviane semana passada, eu acho. Esse é um texto que me impressiona bastante.
Há dias atrás, eu estive aqui também, no sermão, estive fazendo sermão, e eu contei parte da minha história. Né? Eu estive aqui dividindo parte da minha história. E tem a ver com esse tema também, apesar de eu ser homem, né? Mas tem a ver com essa história. E quando eu contei isso, eu percebi que eu estou cada vez mais encaminhado para falar sobre esse assunto. Mais leve. Mateus 18. Para finalizar. Você que se sente pequenino, que se sente como pequenino, pequenina, você, olha a mensagem que Deus deixou poderosa. Mateus 18, 10. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Mateus 18, 14. Assim não há da vontade de vosso Pai que estás nos céus, que um destes pequeninos se perca. Deus não quer que você, mulher, se perca. Deus não quer que o homem me perca. Eu sei que são textos direcionados muitas vezes para crianças. Eu sei disso. Mas aqui eu entendo a minha responsabilidade como minha auxiliadora. Porque ela também é uma pequenina do Pai. E eu também sou um pequenino do meu Pai. Somos iguais perante Deus. Meu carro vai para conserto essa semana. Eu estava no semáforo parado e alguém, lá no Brasil a gente fala encaixotou, bateu na traseira do meu carro e pós o apagão. E eu estava parado. Essa semana eu recebi uma notícia que me doeu muito, semana passada, que foi o caso do meu filho no acampamento da igreja. Quero deixar aqui o meu momento de reflexão, porque todos nós somos pequeninos perante Deus e temos um Deus que cuida de nós. Inclusive, esse versículo de Mateus 18, há um versículo que diz: ai daqueles que fizerem mal aos meus pequeninos, seria melhor que pendurassem uma corda no pescoço. Essa é a mensagem que Deus deixa para nós. Eu não queria estar aqui hoje. A minha carne não queria estar aqui. Confesso para vocês. Mas eu vim cumprir, estou cumprindo como pecador. Eu sou a vontade de meu Pai. Mas eu preciso da tua ajuda. Eu preciso de você, meu irmão, minha irmã, como auxiliadora que você nasceu para ser. Uma auxiliadora, como é aquela semelhante, com a aparência de Deus. É nestes momentos, são nestes momentos. Então essa reflexão sobre a violência contra a mulher, não posso deixar de trazer a reflexão para mim, como pecador que sou, como errante que sou, como pecado que habita em mim.
que herdei de Adão, e você também não poderia deixar de fazer. Não poderia deixar de refletir sobre quem estamos sendo, não só para as mulheres, mas para o meu irmão. O meu irmão. Senhor nosso Deus, obrigado, porque o Senhor esteve comigo o tempo inteiro. E eu não duvidei disso. Amém. O Senhor preparou um momento em que houve cura dentro de mim. Houve cura para muitas pessoas aqui também. Continue atuando, Espírito Santo de Deus, fazendo que a gente enxergue que a violência é um grande pecado. A violência contra as mulheres é um grande pecado. Que possamos reconhecer isso dia após dia, mudando, lutando com a nossa própria carne, assim como diz Paulo. E que esse eu que Paulo fala esteja e soe mais nítido na minha mente, de que sou eu mesmo, após a regeneração do Espírito Santo, que devo enfrentar todos os dias essa briga, essa luta do bem e do mal. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Só nos resta agradecer a Deus primeiramente e depois agradecer ao nosso irmão por essa linda mensagem e que passou de forma bem clara, que todos nós percebemos. E Ellen White, no livro Vicência do Bom Viver, diz assim: não é desígnio de Deus que nenhuma criatura humana submeta a mente e a vontade ao domínio de outra, tornando-se um instrumento passivo em suas mãos. Ninguém deve fundir sua individualidade na de outra. Está no livro Vicência do Bom Viver. Vamos ouvir o hino especial para terminar.
A diretora está a convidar todas as mulheres, não só homens também, né? Também homens, no programa às 5 da tarde. E temos um programa aqui na igreja, o convívio. Também temos lanchinhos. E está a pedir também quem puder para trazer algo para juntarmos, para confraternizarmos esse dia. Também tem pessoa aqui pela primeira vez que está nos visitar. A diretora também tem uma lembrancinha para oferecer. Sendo assim, iniciamos de pé. O nosso orador termina com uma oração final. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por esse dia especial, esse dia que o Senhor separou para falar comigo, para falar com todos aqui. Que seja ministrado todos os dias em nossos corações a paz, o amor a essas mulheres. Este é o nosso compromisso, porque o Senhor fez assim como ela. E ela é minha exército, é minha auxiliadora, assim como o Senhor é. Que essa importância seja dada todos os dias de nossas vidas até aquele grande dia, o dia do Senhor, o dia da tua volta, para que possamos viver juntos em harmonia no céu. Amém. Cai por terra os nossos erros, os nossos pecados, o Senhor esteja perdoando. Nos encaminha de volta para casa, seguros, livres de todo mal. Amém. Em nome de Jesus. Amém.